Ó Deus de Israel, aqui estamos nós, meu amado Senhor. Nós entramos na Tua presença com toda a confiança. Nós sabemos que o Senhor é um Deus bom e olha para nós com um olhar de misericórdia. Não porque somos bons ou merecemos, mas porque a Sua bondade é, como diz a Sua palavra, como o céu está elevado da terra, assim é o tamanho das Suas misericórdias. Elas não têm fim. A Tua bondade é permanente e eterna. A verdade é que o homem tem um coração assassino. A verdade é que o Senhor não sobreviveria um dia, sequer talvez uma hora, se o homem decidisse a sua existência. Porque é mais fácil para a natureza humana não ter o Senhor, porque assim pode fazer o que quer. Mas, como muitos preferem não acreditar no Senhor, porque não querem mudar. Então é mais fácil dizer, eu não acredito em Deus. Mas a verdade é que lá no fundo todo mundo sabe que existe uma força maior. E que ninguém pode matar e destruir. E quando o ser humano vai tendo uma capacidade maior de raciocinar, vai vendo que o Senhor é bom demais que exista. É bom demais saber que o Senhor existe. Mesmo quando vai contra a nossa vontade, aquilo que é a sua vontade. Porque quando uma pessoa é guiada pelo Senhor, a verdade é que a vida dela é diferente. A forma dela viver e o resultado dela é diferente. Ó Deus, muito obrigada porque existe. Muito obrigada porque olha para nós com um olhar de misericórdia. Muito obrigada porque se importa conosco. Obrigada, Deus, porque a sua existência não depende da nossa vontade. E obrigada, Deus, porque temos aprendido a andar segundo a sua vontade. Lamentavelmente, muitos ainda batem de frente com a sua vontade. Muitos buscam uma saída mais rápida e buscam aquilo que é mais fácil para encarar. Mas que bom resistir firme naquilo que não é fácil para a carne, mas vai nos levantar e nos levar a um bom lugar. Aqui, por exemplo, nós abrimos esse jejum agora. O terceiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2014. Isso é um propósito em que nós entramos e nos lançamos todos os anos na mesma época. E nós sabemos, meu Deus, que isso não é uma brincadeira ou porque não temos outra coisa para fazer. É o entendimento de que um plantio como esse vai repercutir durante todo o nosso ano e certamente durante toda a nossa vida. Quantas orações e jejuns que fiz lá atrás que me trouxeram até aqui. Aquilo que a gente planta no Senhor, na vida, a gente colhe. Obrigada, meu Deus. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Perdoa os nossos erros e fraquezas. Nós somos falhos, Senhor, e dependemos do Senhor para viver, para caminhar, para respirar. Nós dependemos do Senhor. Nos ajuda a ver o problema. Nos ajuda a ver aquilo que está além do nosso entendimento. Porque, na verdade, como nós sempre falamos, a nossa situação precisa sempre ser trabalhada de dentro para fora. Como é o grande problema do cristianismo, que joga para fora os seus problemas, mas, na verdade, o maior problema do mundo cristão está dentro dele. As mudanças que precisam acontecer, uma quantidade imensa de pessoas que já estão caídas há muito tempo e que não estão se dando conta, que estão mais apegadas à sua religiosidade
E é um sistema que está mais do que provado que está falido. As pessoas precisam voltar às origens, à igreja primitiva, ao temor que havia. E eu oro, meu Deus, para que o temor, a começar por mim, prevaleça na minha vida, na vida do Ministério Mudança de Vida, na vida de todo o nosso povo. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de nós e que jamais venhamos a viver de fachada, de imagem ou de uma fé religiosa e emocional, mas que realmente tenhamos um relacionamento com o Senhor e uma postura firme diante desse mundo corrupto. Ó Deus de Israel, está faltando pessoas como Daniel, um homem que bateu de frente com as autoridades da Babilônia e com outras mais. Um homem que, para não se contaminar, se sacrificou. Muitos acham tão difícil passar um dia aqui porque, está calor, não está chovendo, está isso e aquilo. Fico pensando Daniel sequestrado na Babilônia, comendo legumes e bebendo água por 3 anos, simplesmente porque não queria se contaminar espiritualmente. Deus, eu quero esse espírito e quero que o Ministério Mudança de Vida tenha esse espírito. Ver esse homem sendo lançado na cova dos leões, porque não aceitou fazer concessões. Uau, Senhor. Nos ajuda a não fazer concessões. Nos ajuda. Que a tua misericórdia esteja sobre nós e que tenhamos uma visão nítida e clara do que significa te servir. Ser jogado numa fornalha quente porque não quer fazer nenhum tipo de concessão, não quer ceder, como foi com aqueles 3 jovens. Quantos, tanto jovens como Daniel, arriscaram a vida diversas vezes, botaram a vida em risco para fazer a sua vontade. Nos dias de hoje, uma pequena coisa é o fim do mundo. Um cristianismo fraco é o que o mundo tem visto em função de cristãos fracos. Deus de Israel, que a tua proteção esteja sobre nós e que não venhamos a ceder a esse espírito fraco. Até porque sabemos que enquanto fizermos apenas o que é fácil, vamos permanecer fracos, muito fracos, sempre fracos. E não queremos esse espírito, eu não quero esse espírito e não creio que alguém queira. Que a tua proteção esteja sobre nós, o nosso entendimento. E que não venhamos a ceder para a direção que vai nos manter fracos. Nos cobre com teu sangue. Obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse terceiro domingo do propósito da mudança. Nesse terceiro jejum, em que nós sacrificialmente vamos passar horas a fio, separados, sem comer, sem beber, em oração, longe da internet, longe da televisão, longe do mundo lá fora. O mundo, realmente, ao olhar e ver isso, vê isso como uma loucura, coisa de gente anormal. Mas nós sabemos que esse é o caminho certo. É assim que as coisas funcionam. Não tem outra maneira de sermos abençoados. Assuma o controle desta reunião. Derrama bênçãos infindáveis sobre todos. Dê força para vencer esse dia. Que haja alto nível de comprometimento. Até porque se uma pessoa não se comprometer com a vitória dela, quem é que vai se comprometer? A verdade é que nós temos que estar mais comprometidos com a gente, com as nossas vitórias, do que qualquer outra pessoa. Abençoa-nos. Perdoa as nossas falhas, nos cobre com teu sangue, assuma o controle do trabalho, derrama graça, unção, espírito de vitória sobre todos. Eu peço que a tua proteção esteja sobre cada pessoa. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra a vida de cada pessoa. Contra a vida do Ministério Mudança de Vida, contra nós.
contra a saúde mental, emocional, física e espiritual. Eu repreendo toda obra maligna, inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos, eu destruo agora em nome de Jesus. Eu quebro todas as forças do inferno agora. Eu desfaço agora em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Eu repreendo fraqueza, desânimo, distração, mentes dispersas, mentes sem destino. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu peço, passa do teu sangue sobre mentes e corações, corpo, alma e espírito, pensamentos e sentimentos. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do teu sangue sobre a igreja e abre as janelas dos céus. Assuma o controle deste trabalho e abençoa-nos grande e poderosamente. Hoje vamos tocar no teu corpo, isso é uma grande vitória para nós. Segunda ceia de 2014, e aqui estamos nós para glorificar o teu nome. Nos sentimos muito honrados por poder te buscar e dedicar a nossa vida na tua presença. Como disse o próprio Paulo, que ele gastava e desgastava a vida dele no ministério. E, meu Deus, algumas pessoas estão gastando e desgastando no pecado, na abominação, nas drogas, nas noitadas, nos vícios vários, na promiscuidade. Mas que maravilha, Deus de Israel, nós estamos gastando e desgastando no altar do Senhor, na tua presença. Eu te glorifico, eu me sinto honrada por fazer isto e ver os meus fazendo também, por poder conduzir trabalhos como esse, por poder acreditar, meu Deus, que é assim que funciona, e não aceitar um cristianismo passivo nem desobediente. Eu te amo por tudo e agradeço ao Senhor por tudo. Muito obrigada, assuma, meu Deus, agora e seja conosco. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Antes de você se sentar, Deus tem me dado bastante esta palavra. Eu tenho um outro assunto para tratar, mas o Espírito Santo, logo que abriu os olhos, falou comigo para eu ler esta palavra aqui. Apesar de já ter falado, talvez, umas 2 ou 3 vezes, essa semana na rádio, mas, se Deus insiste tanto num assunto assim, é porque ele deve ser levado bastante a sério. Em Obadias 1:3 diz assim: por favor, fale comigo, a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo, quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça seu ninho entre as estrelas, dali eu derrubarei, declara o Senhor. Então, pense muito, se eu tive que ler isso aqui antes de entrar no assunto de hoje, porque isso é necessário para algum coração aqui. Em Obadias 1:3, o Senhor disse pelo profeta para Israel, porque havia pessoas ali com esse espírito. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, e ninguém pode comigo, eu tenho controle de tudo. Ninguém pode me derrubar, ninguém pode isso, não pode aquilo, porque eu faço, asso, frito, cozinho, tenho isso, tenho aquilo. Eu tenho esse trunfo aqui, eu tenho essa arma aqui, eu tenho não sei o quê. E o Senhor disse, a arrogância do seu coração o tem enganado. Como eu disse outro dia, pior do que você ser enganado pelo diabo é você ser enganado por você mesmo. Pior do que você ser enganado por você mesmo, é você ser enganado por uma maldita arrogância. Arrogância, soberba, orgulho, é a mesma coisa. É aquilo que a pessoa alimenta lá dentro dela, e ela quer acreditar. Muitas vezes,
que não é isso, não, é que eu acho assim, é que eu acho daquele jeito, eu estou fazendo assim porque para mim é melhor, eu estou tomando esse caminho porque para mim é assim. A arrogância do seu coração tem enganado. Muitas pessoas têm sido enganadas pela arrogância do coração. Muitas pessoas que um dia acharam que tinham controle de uma situação ou de várias situações, viram que não tem. E eu creio que Deus volta a dizer, você não tem controle de nada. Eu vou repetir, eu creio que o Espírito Santo está dizendo assim, você não tem controle de nada. Você tem sido enganado pela arrogância do seu coração, a arrogância do seu coração tem te enganado. Você não tem controle de nada. E você pode estar em tal lugar, se você continua na arrogância, você cai. Ah, mas eu já perdi isso, eu já perdi aquilo. Eu sempre digo uma coisa, e leia a Bíblia e aprenda com a palavra de Deus e com os personagens da Bíblia. Nada é tão ruim que não possa piorar. Quando uma pessoa insiste em bater de frente com a direção que Deus está dando a ela, ela se decepciona e é envergonhada. Não tem como prosperar. Quando uma pessoa tenta sustentar uma decisão que Deus fala de todas as maneiras, está errada. Está errada. Ela vai realmente se frustrar no final. Nossas escolhas e ações são frutos e não raízes. Fruto daquilo que está enraizado no nosso espírito. Eu vou repetir para você. Nossas escolhas e ações são frutos e não raízes. Fruto daquilo que está enraizado dentro de nós. Fruto daquilo que está enraizado lá. O que você faz, suas ações, são frutos daquilo que está enraizado dentro do seu espírito. Enraizado no seu espírito. Sente-se, por gentileza, por favor. Vamos para... Juízes 20. Nós vamos ler do 12 até o 28. Juízes 20, 12. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? A esposa a concubina de um levita, foi violentamente, ela foi violentada por alguns homens da tribo de Benjamim, e aquilo foi um escândalo para Israel, porque os benjamitas faziam parte das 12 tribos de Israel. Então, foi algo, um escândalo, um absurdo. Como eles mesmos diziam, isso não se faz em Israel. O nosso povo não faz essas coisas. Isso é um absurdo. E aí, então, esse levita pegou um pedaço da mulher dele, da concubina, e mandou para cada tribo de Israel, mostrando a atrocidade que havia sido feita. Aquele absurdo. E então, todas as demais tribos de Israel viu aquilo com maus olhos, as autoridades disseram, não, isso não pode ficar assim.
e disseram, e entreguem esses canalhas, está escrito dessa maneira, esses canalhas, para que nós possamos matá-los e exterminar de Israel esse mal. Mas os benjamitas loucamente não quiseram fazer isso. Eles não aceitaram entregar aqueles homens que haviam manchado, inclusive, a tribo deles. Fazer o quê? Tem gente que é conivente com as coisas mais absurdas, que se fecha para as coisas mais absurdas. Está na cara que a pessoa não podia defender determinada causa, mas ela defende. Que ela não podia ficar do lado de situações injustas, mas ela fica. Há coisas que você olha e diz, mas como essa pessoa está defendendo isso? Defende. Defende a injustiça. Fica do lado da injustiça. Fica do lado da mentira, fica do lado da maldade. Você não entende, mas isso está por todo lado. Nós vemos isso acontecer o tempo todo, infelizmente. Pessoas que ficam do lado da injustiça, que se aliam aos injustos. Preste muita atenção nisso. Se você tem se aliado à injustiça, você acha que isso termina bem? Se você tem defendido o que é injusto, se você se alia a pessoas, como está escrito aqui, esses canalhas. Quantas pessoas que têm se aliado a canalhas? Quantos cristãos que são amigos íntimos de canalhas, de mentirosos, de imorais. E a Bíblia diz, não se associe, não coma com eles, não faça aliança com eles. A Bíblia condena. A Bíblia tem um ditado lá fora que diz, quer saber quem é uma pessoa, olha com quem ela anda. Olha com que ela anda. Até o mundo tem uma expressão própria. Mas há pessoas que elas são atraídas por coisas que são maléficas. Como pôde? Era para os benjamitas terem entregado aqueles canalhas? Gente que fez, pessoas, gente da maldade. Então, todos nós somos cristãos. E às vezes eu fico vendo os cristãos achando que o maior problema está lá fora, e quer saber de uma coisa? O maior problema está entre nós. Os cristãos estão o tempo todo, porque o mundo é o mundo cristão, que precisa de uma mudança urgente. Porque o mundo está perdido, porque o mundo está perdido, jaz do maligno, nós estamos cansados de saber. E o que está acontecendo no meio dos cristãos? No meio das tribos de Israel, na tribo de Benjamim. E o que está acontecendo? E que ninguém faz nada e acha que tudo bem. Brigam entre si, falam mal, e mete o pau, cai lá, e se associa ao que está errado, e o outro está errado, mas não tem problema. Faz trambique de cá, mas eu estou dentro. Quantos que até hoje se assentam à roda dos escarnecedores? Que
quando se assentam à mesa é para descer o pão em alguém. Porque o mundo está perdido. Talvez o mundo cristão esteja também. Porque que aconteça lá, fora das tribos de Israel é normal, mas que aconteça entre nós não pode ser normal. Que aconteça lá fora, todo tipo de sujeira e imoralidade. Já sabemos que o mundo jaz do maligno, e se jaz do maligno, não espere nada de bom mesmo. Mas e aqui dentro? E aqui dentro? E dentro do nosso mundinho, que nós queremos mostrar muitas vezes que temos a verdade, e vivemos na verdade, e que somos diferentes, e que nós conhecemos todas as coisas. E daí? E na prática? E na prática? Conhecemos a verdade, sabemos do inferno, sabemos do céu, sabemos das coisas poderosas de Deus, conhecemos os mistérios de Deus, conhecemos tantas coisas. E a conduta do dia a dia? Muitos cristãos até hoje só vão à igreja para se emocionarem. E quando alguns não vão à igreja só para sentir melhor com a consciência, e a maior parte do culto nem sabem o que aconteceu na reunião, não cultuam a Deus, fazem de tudo menos buscar a Deus. E assim por diante. Sabemos o que devemos fazer? Sim, nós sabemos. Mas é mais fácil criticar o mundo. E esse mundo, o nosso mundo, que precisa de um conserto urgente. E o nosso mundo pessoal, que precisa de um conserto urgente. E o seu mundinho lá dentro da sua casa, que precisa de um conserto urgente. Porque tem muitos, como estava aqui, ó, dentro da tribo de Benjamim. Pegaram a esposa do sujeito, violentaram até matá-la. Quem era o Deus da tribo de Benjamim? O Deus de Israel. Quem esses canalhas, teoricamente, invocavam? O Deus de Israel. O Deus de Israel. Quem alguns mentirosos e trambiqueiros, falsos, injustos, teoricamente invocam? Dizem invocar, dizem que servem. Se apresentam com seus adesivos e os seus versículos bíblicos para tudo quanto é lado. Eu sou do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E ainda envergonha o Evangelho com sua conduta. Você pode usar esse monte do mercado, o mercado evangélico, que hoje cresce a cada dia, e nem saber o que significa realmente praticar o verdadeiro cristianismo. Eu posso escrever Jesus pelo meu corpo e amarrar faixas de Jesus e colocar Jesus para tudo quanto é lado. Não colocar só um adesivozinho pequenininho, não. Colocar aqueles bem grandões na traseira do carro. E na vida privada, no meu cotidiano, na minha vida, está agindo igualzinho aqui, ó, os canalhas da tribo de Benjamim.
que para todo mundo tinha o Deus vivo como seu Senhor, mas a conduta era era pior. Foram capazes de violentar uma mulher, matá-la através da violência sexual. E assim por diante. Ah, mas isso é o fim do mundo. Ei, sabia que tem um monte, vai lá em Apocalipse, você vai ver que todo tipo de imoralidade é pecado. E o mentiroso que está entre aquele que é falso, aquele que não tem sinceridade do coração, o assassino, que é aquele que odeia o irmão, e assassina de todas as maneiras, e ainda a Bíblia diz que também é o que odeia o irmão, está lá também. Então, às vezes, a gente acha que algumas coisas são menores. Nós queremos nos enganar que algumas coisas são bem menores. O que eu faço, é bem menor do que o que essa pessoa fez aí. Mas acontece que Deus não olha dessa maneira. É isso que tem que entrar na cabeça de todo mundo. Deus não olha assim. Tem gente que não sabe discernir a mão direita da esquerda aí fora, mas nós sabemos. Nós sabemos. Outros povos eram cegos a respeito de muita coisa. Agora, dizer que os benjamitas não sabiam o que eles tinham que fazer, claro que eles sabiam. Eles sabiam muito bem o que eles tinham que fazer. Eles tinham que entregar aqueles canalhas para serem julgados. E os canalhas não sabiam que era errado fazer uma coisa daquela? Sabiam. Sabiam sim, porque todos esses canalhas certamente foram circuncidados ao 8º dia. Todos esses canalhas certamente viram seus pais oferecerem sacrifícios ao Deus vivo, foram levados ao templo. E quem garante que eles também não iam lá oferecer seus sacrifícios de Araque? Isso tem que fazer todo mundo pensar. Tem que mexer com a gente. Porque isso é muito forte. E tem que fazer pensar. Vamos continuar. As tribos de Israel enviaram, 12, os homens de toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem esses canalhas de Gibeá, para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindos irmãos, viu? Você vê que o maior problema não estava fora de Israel, estava dentro de Israel. Como eu estou dizendo, o maior problema não está fora de nós, está dentro de nós, não está fora da igreja, está dentro da igreja, porque o mal, o mundo, nós já sabemos o que esperar. Mas aqui dentro, nós temos que esperar que a palavra seja praticada. Nós temos que ser diferentes lá do mundo. Aqui não pode ser normal aquilo que lá no mundo, nem para os mundanos é normal. Tem muita coisa, nem lá é normal, quanto mais aqui. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26.000 homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados havia 700 canhotos muito hábeis, e cada um deles podia atirar com uma funda e uma pedra num cabelo sem errar. Eu acho isso aqui demais. Uma pessoa dava conta de atirar com uma funda num cabelo sem errar. Para chegar nesse ponto, imagina o quanto não treinou.
o quanto não se esforçou, o quanto não sacrificou. É outro problema dos cristãos. Tem preguiça de investir no que é preciso. Tem preguiça de exercitar, trabalhar, investir, progredir nas coisas. Ainda tem muito desse cristianismo do bracinho cruzado, à espera que Deus fará a parte dele e a parte da pessoa sem que ela tenha que evoluir em nada. Israel, sem os de Benjamim, convocou 400 mil homens armados de espada. Todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel, que é a casa de Deus, foram à igreja, foram no templo, como você veio hoje, e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu, Judá irá primeiro. Então Deus estava respondendo o que eles estavam perguntando, Deus estava dando a resposta, como Ele está dando aqui. Você vem ao culto, e a ideia é que você ouça Deus falar com você. Você tem que ter a convicção de que a palavra vai sair do altar, ela sai do coração de Deus para o seu coração. E se é Deus que está dirigindo a sua vida, falando com você, você deve dar crédito. Você deve dar atenção. Então, eles foram, parte eles fizeram. Eles foram consultar o Senhor. Eles foram na igreja. Então, essa parte eles fizeram. Agora, eles sabiam muito bem o que eles tinham que fazer para dar condições a Deus para agir na vida deles. E é onde nós vamos chegar aqui agora. Que é o que muita gente, ele vem à igreja, ele ouve a palavra, Deus está liberando palavras de vitória. Mas aí ele sai, algo dá errado. E ele diz, mas eu falei, eu orei a Deus, eu busquei a Deus, eu ouvi a palavra sair do altar que era para eu fazer. Por que deu errado? Porque uma coisa é você ouvir Deus dizendo a você, eu sou com você, eu vou te dar vitória. Outra coisa é você dar condições a Deus para essa vitória manifestar, ser materializada. Deus tirou o povo do Egito para colocá-los na terra prometida. Um trajeto que levava 11 dias, levou 40 anos. A maioria não entrou, a maioria morreu no deserto. E aí, então Deus mudou de ideia, Deus é um Deus de confusão. Não, Deus não é Deus de confusão, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando Deus fala uma coisa, Ele cumpre. Acontece que é uma coisa que eu falo sempre, cooperar com Deus. Que é o que muita gente não coopera. A parte que lhe cabe, Ele não faz. Então o Senhor disse, quem vai lutar? O pessoal perguntou, quem vai lutar primeiro? Judá. Então Deus não disse, não vá lutar, não vá fazer isso. Deus disse, manda Judá primeiro. Quer dizer, é para lutar. Na manhã, o Senhor respondeu, Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram o acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil israelitas no caminho de batalha, no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se. Você vê que só falar palavras motivadoras para o outro não é o bastante. E novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde, consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu, vocês devem atacar. Vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas. No segundo dia. Dessa vez,
Quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então, aqui você vê que todo mundo sabe o que tem que fazer. Então, olha a diferença agora. Todos os israelitas subiram a Betel, agora eles foram de novo no templo. E ali se assentaram, choraram perante o Senhor. Diga comigo, naquele dia. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram o Senhor naqueles dias. A arca da aliança estava ali e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram, sairemos de novo ou não, para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu, vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então, do começo ao fim, sabiam o que tinham que fazer. Mas essa é a tendência do ser humano. Se eu puder empurrar com a barriga, passar por cima, me enganar, que eu vou vencer sem fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer. É o que muita gente está fazendo. Ele já perdeu 22.000 israelitas, ele já perdeu 18.000 israelitas, ele está perdendo credibilidade, ele está perdendo o nome, ele está perdendo o negócio, ele está perdendo a empresa, ele está perdendo a família, ele está perdendo a saúde, ele está perdendo tudo, mas ele ainda acha que só fazendo parte, ele vai conseguir resolver o problema dele. Até que chega no limite do sofrimento. Quando não dá mais para suportar. Quando as perdas são grandes demais. Aí, a pessoa faz aquilo que ela podia ter feito da primeira. Eles sabiam o que eles tinham que fazer. Por que que depois que a coisa apertou para valer, eles foram lá e fizeram tudo? Oraram, jejuaram, ofertaram, ofereceram holocaustos, fizeram tudo o que tinha que fazer. Porque tem gente que enquanto a coisa não fica muito, muito, muito feia, ela não faz tudo o que ela tem que fazer. Por isso que para algumas pessoas tem que ficar muito, muito feio. Senão ele não se volta para Deus como ele deve se voltar. Senão ele não faz o que Deus está falando para ele fazer. Quantas pessoas que já receberam de Deus direção? Para fazer algo, para conduzir a vida para tal direção. E Deus disse, vai, eu vou te abençoar. E aí a coisa não está indo. É porque Deus mudou de ideia? Não. Porque Deus está esperando que você dê a Ele o que é necessário. Por que eles não jejuaram antes? Por que eles não ofertaram antes? Por que eles não ofereceram as ofertas, os holocaustos antes? Por que eles não ficaram até a tarde em jejum, separados diante de Deus antes? Porque na cabeça deles, eles iam conseguir vencer sem ter que fazer aquilo. Que é o que muita gente faz. Na cabeça de muita gente, ele vai vencer sem ter que dizimar, sem ter que ofertar, sem ter que jejuar, sem ter que se aproximar de Deus, sem ter que se doar para Deus. Na cabeça de muita gente, a pessoa vai vencer sem ter que se aproximar de Deus como é necessário. Na cabeça de muita gente é assim. Ele vai conseguir vencer só indo no templo, recebeu a palavra, vou-me embora. Não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso dizimar, não preciso ofertar, não preciso mudar minha conduta, não preciso perdoar, não preciso quebrar as barreiras, não preciso voltar onde Deus está dizendo para eu voltar, não preciso praticar as obras de antes, não preciso fazer aquilo que eu tive que fazer para vencer, para agora estabelecer. Eu não preciso, mas eu lhe digo,
precisa. E cedo ou tarde, alguns vão ter que voltar correndo a fazer aquilo que tiveram que fazer para conquistar. Porque não há como você conquistar sem fazer isso aqui, não há como você estabelecer sem continuar fazendo. Se você não continua fazendo, não vai estabelecer. Não estabelece vitórias. Isso é impossível. Minha gente, eu poderia dizer para você, trazer uma palavra de facilidade, a porta larga é a que não tem pressão. A porta larga não tem pressão. É por isso que tanta gente está em busca dela, só que ela também não leva você a ser uma pessoa bem-sucedida. Uma pessoa realizada. Um cristão realizado de verdade. Pode te levar a muitos lugares, menos a uma vida realizada. Não vai. E algumas pessoas estão culpando a bola pela perda do jogo. A culpa foi da bola? A culpa foi da bola? Não, a culpa é da bola. Por isso que nós perdemos o jogo. Algumas pessoas estão culpando aquilo que não tem culpa. Estão se enganando. A culpa não é da bola. A culpa é de quem está chutando a bola. E algumas pessoas estão vivendo dessa maneira. O problema da minha vida, a culpa é da bola, a culpa é da bola. Por isso que nós estamos perdendo o jogo. Não. A culpa não é da bola. É mais fácil a gente jogar a culpa das nossas derrotas sobre alguma coisa que não tem nada a ver. Nada a ver. E muitos optam por continuar seguindo nessa direção. E quer a facilidade. É aquela historinha, se alguém te oferecer casa, comida e roupa lavada, desconfie, meu filho. Desconfie. As coisas precisam ter, elas que valem a pena e que funcionam, têm um preço. Tem um preço. Por que eles não fizeram isso antes? Por que eles não jejuaram antes? Porque achou que não precisava. Nós vamos vencer os nossos irmãos benjamitas, porque Deus já falou, e não sei o que, nós vamos vencer sem ter que fazer isso. Eu vou vencer sem ter que orar, sem ter que jejuar, sem ter que dizimar, sem ter que ofertar, sem ter que mudar. Eu vou vencer sem ter que priorizar a Deus. Eu vou vencer só se essa palavra não for a verdade. Se tudo que tiver aqui é mentira, então isso pode acontecer. Mas se essa palavra é a verdade, ela é, cedo ou tarde, à base de muita dor, alguns terão que fazer aquilo que não fizeram antes. Vão ter que fazer. Exatamente isso. Se não for feito aquilo que é preciso, continua perdendo. As perdas vão continuar acontecendo. Por que tem tanta coisa acontecendo? E aí a pessoa diz, não tem explicação. Tanta coisa, tanto isso, tanto aquilo outro. Tem explicação. Mas eu fui no tempo, Deus tem falado de vitória. Sim, Deus tem falado de vitória. Só que você tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Eles foram no templo 2 vezes. Na segunda vez eles se animaram. É aquela coisa, não, vamos lá. Ô, companheira aí, não, nós vamos poder vencer. Não, nós vamos. Ó, anima aí, gente. Ó, levanta a cabeça. Vamos, gente, levanta a cabeça.
Mas não tem que ser otimista? Otimismo é necessário, mas otimismo não é o bastante para você viver milagres. Se fosse, eles tinham vencido da segunda vez. Já tinham perdido 22 mil, perderam mais 18 mil. E se eles não tivessem feito o que eles fizeram, tinham perdido mais. E Deus estava dizendo, é para lutar sim. Eu vou dar essa vitória. Porém, não é num estalar de dedos. Você tem que fazer o que é preciso. E você vê que quando a coisa apertou, eles fizeram o que é preciso fazer. Porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Só precisa de um arroxo maior para começar a fazer. Porque se está tudo bem, eu acho que eu vou continuar vencendo sem ter que fazer aquilo que eu tive que fazer antes. Isso eu não vou me esquecer. A força que eu colocava para buscar a Deus, eu não queria saber de dormir ou de comer, eu queria buscar, pedindo a Deus, porque eu precisava ter um filho curado de enfermidades incuráveis, eu tinha problemas sérios que precisavam ser resolvidos. Eu não quero voltar para aquele tempo. Aí hoje eu não tenho guerras, eu tenho guerras gigantescas. Só Deus sabe a minha batalha do dia a dia e da semana. E é por isso que eu sei muito bem que se eu achar que eu vou vencer sem ter que fazer aquilo que eu fiz lá atrás, eu não vou vencer as guerras de hoje. Eu não vou. Espiritualmente a gente não para descansar. A gente não para. Então, o ser humano sabe o que ele tem que fazer, porque quando a coisa apertou, eles fizeram. Naquele dia eles jejuaram. Por que naquele dia eles jejuaram? Por que não jejuaram nos outros dias? Porque eles acharam que não precisava, que eles iam vencer sem ter que jejuar. Por que eles não ofertaram antes ao Senhor? Porque eles acharam que eles iam vencer sem ter que ofertar. Por que eles não ofereceram os holocaustos, os sacrifícios antes? Porque eles acharam que eles iam vencer os benjamitas sem ter que ofertar, sem ter que oferecer sacrifícios nenhum. Eles acharam que eles não iam precisar passar a tarde toda de joelho, como está aqui. Naquele dia, jejuaram até a tarde. Fizeram o que nós vamos fazer hoje. Naquele dia, por que eles não fizeram antes? Porque não precisava. Porque não precisava. Na cabeça deles. Entendeu? Porque não precisava na cabeça deles. Por que algumas pessoas não estão fazendo o que é necessário fazer hoje? Não estão fazendo o que é necessário fazer. Porque na cabeça delas, elas acham que não precisam, que elas vão vencer sem ter que fazer. Se você está aqui e acha que você vai vencer sem ter que orar, vai vencer sem ter que jejuar. Não, eu oro. A oraçãozinha com água com açúcar não funciona. É orar para valer. É você buscar a Deus. Ah, Deus, Senhor me abençoa mesmo, Senhor. Eu confio. Quem poupa o lobo, meu filho, sacrifica a ovelha. Enquanto algumas pessoas pouparem aquilo que elas não devem poupar, elas vão continuar sacrificando aquilo que não deveria ser sacrificado. E muitas pessoas poupam aquilo que elas não deviam poupar. Elas não deviam. De jeito nenhum. Eu vejo pessoas lá de trás, que tinha aquela mania de, levantar a criança de manhã cedo para ir para o culto, tadinha, do estudo a semana inteira. Agora é ela que passa a madrugada atrás, tentando achar. Ela que passa a madrugada. Ela acha bonitinho, igual ela achava antes, tinha dozinha. Agora, será que ela tem dozinha?
Hã? Não tem dosinha. Como algumas que eu conheço, que às 3 horas da manhã foi chamada desesperada em hospital, porque o filho em coma alcoólico aos 15 ou 16. Mas era essa mesma ladainha. Na igreja não dá, está quente, está frio, muito cedo, estudou a semana inteira. Tem muita gente. Tem muita gente. O sujeito anda no shopping, anda no parque, anda não sei aonde, está assim de gente, mas só na igreja que pega bactéria. Só na igreja. Na igreja tem uma contaminação. Se vir para a igreja, as crianças ficam tudo doentes. Na escola pega piolho, mas é só na igreja que pega. Na escola pega gripe, pega virose, pega de tudo, pega tudo. Pega no shopping, pega não sei aonde, pega não sei o quê. Mas não é na igreja o problema. O capeta sabe mesmo como enganar, e algumas pessoas eu não sei como pode se deixar levar por pensamentos tão imbecis assim. Só que aí, quando a vaca vai para o brejo, todo mundo sabe muito bem o que tem que fazer. Quando as perdas só aumentaram na vida de Israel, eles correram e fizeram aquilo que eles podiam ter feito lá da primeira vez. Mas as pessoas não fazem, eu estou repetindo, porque elas acham que não precisa, que elas vão vencer, sem ter que fazer aquilo que é necessário. E eu vou vencer. Eu vou vencer. Como é que você venceu antes? Você tem que lembra lá atrás, como é que você venceu? Como é que você tem vencido? Ou não estou vencendo, analisa como é que você tem feito. Como é que você tem agido? Analise bem. Porque eles, quando tudo apertou, eles correram e fizeram aquilo que eles podiam ter feito antes. Naquele dia, aí foram, aí oraram, aí jejuaram, aí ofertaram, aí fizeram tudo. Nós não temos como vencer sem oração, sem jejum, e jejum não é só ficar sem comer. Não tem como você vencer sem dizimar, sem ofertar, sem comprometimento com Deus. Você não tem como vencer se o seu coração está dominado pelo orgulho, pela arrogância. Você não vence. Enquanto as coisas não são feitas como Deus espera que seja, as coisas não fluem como devia, como deve. Como Deus quer que aconteça. Naquele dia que eles fizeram tudo o que é necessário, no outro dia eles venceram a batalha. Bom, amanhã eu entrego nas mãos de vocês os benjamitas. No outro dia eles venceram. Uma coisa que estava lá, e a palavra era que eles iam vencer. Que eles era para ir. A questão é que você pode ter palavras de vitórias liberadas para você, mas o que é que você está fazendo para viver esse milagre? Você está dando condições a Deus para materializar o seu milagre? Pense bem, pegue essa palavra e deixe ela entrar com discernimento, com entendimento. Eu penso que é uma direção muito forte, clareia, e não tem como a pessoa dizer, não entendi. Ai, não sei o que está sendo dito, sabe? Sabe sim. Sabe sim. Se alguma coisa não está acontecendo, não culpe aquilo que não tem culpa. Porque alguns ainda apresentam sempre a mesma coisa. Problema, a culpa é do fulano na minha casa.
Não, se você quiser ser um vitorioso, você pode ter um demônio dentro da sua casa, que ele não vai ter o poder de te vencer. As portas do inferno não prevalecem contra nós. O problema é a crise, o problema é o nosso ramo, o problema é o funcionário, o problema é isso aqui. Não, o problema é o seu espírito. Muda o espírito, muda a fé, muda a visão, os resultados mudam. O problema é o espírito. Nós podemos vencer qualquer dificuldade se o seu comportamento de fé for aquele que agrada a Deus. Em nome de Jesus, pega o seu propósito e coloque-se em pé e feche seus olhos. Liga o seu pensamento no céu. A nossa carne precisa ser mantida sob controle através do Espírito. Nem tudo que é bom faz bem. Nem tudo que faz bem é bom. A gente tem que entender a definição de bem e bom. Às vezes é bom, mas não faz bem. Às vezes faz bem, mas não é bom. Então tem muita coisa que as pessoas fazem, que se enganam. Tenta vender apenas a venda de uma imagem e palavras. Quando na prática, Deus não está encontrando aquilo. Não é o que o Senhor está encontrando na pessoa. Então você está com o seu propósito. Certamente compreendeu bem o que o Espírito Santo dirigiu, a sua vida está dirigindo por intermédio dessa mensagem. Então agora com o seu coração aberto, rasgado, é aquela oportunidade de refletir, de se conscientizar e de deixar a palavra criar vida, né? Que é uma coisa que eu luto na minha vida e digo a você que você deve lutar, é quando a gente recebe a palavra, deixá-la criar vida já dentro de nós de imediato. Aquilo já tem que acontecer dentro de nós. Tem que acontecer. Bom, oh meu Deus, obrigado, estou entendendo o que o Senhor está falando, e isso já entrou, eu não vou ceder para nenhuma outra direção. Em nome de Jesus. Eu recebo. Eu tomo posse da minha vida. No nome de Jesus. Eu gasto esse tempo aqui, um pouco, às vezes, depois da mensagem, que eu penso que a gente estava sentado, agora dá uma levantada. E dá lugar ao entendimento. Em nome de Jesus. Converse com o Espírito Santo e nós vamos clamar pelos nossos projetos. Converse com o Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Eu recebo, eu entendo. Essa direção que o Senhor está me dando está mudando a minha vida. Está mudando a minha vida, Senhor. Está mudando. Eu sinto que o meu espírito já mudou.
Meu espírito já mudou. Aleluia. Fale com o Espírito Santo. Muita sinceridade. Aquilo que a gente tem dificuldade, Ele está pronto a nos ajudar. Ele está pronto. Porque o desejo de Deus é que a gente prospere. O desejo de Deus é que você passe já pelo primeiro teste, que você não precisa passar por ele segunda ou terceira vez, que você aprenda o que Ele espera que você aprenda. Esse é o desejo de Deus, porque Deus quer que a gente seja abençoado, Ele quer que a nossa vida ande. Deus não quer que a minha vida, a sua vida fique parada, patinando no mesmo lugar, com os mesmos resultados, na mesma vida. Deus não quer isso. Deus nos impulsiona a ir além. E toda mensagem que Ele libera para nós é com esse intuito. É de nos levantar e de nos levar além. Toda a direção que Ele nos dá é para isso, é para que a gente vá além. É o desejo de Deus. Deus não quer você parado no mesmo lugar. Não foi à toa que Ele falou para Israel: vocês já ficaram muito tempo ao redor dessa montanha, agora levanta acampamento e sigam. Porque esse é o Espírito. Mas há atitudes, há comportamento, há pessoas que alimentam um tipo de visão que as mantém naquele lugar por longos anos. E às vezes por uma vida inteira. Uma vida inteira. Ó Espírito Santo, que esta mensagem possa realmente cumprir o propósito em cada coração. E que nenhum saia sem o entendimento e a revelação necessária para ir além. Que todos tenham discernimento claro do que o Senhor está falando. Cobre a cada um com teu sangue. E que não haja nenhum bloqueio mental, nem escamas nos olhos, nem mente fechada, mas mentes renovadas por intermédio da sua direção. Mentes renovadas. Mudança através da direção que o Senhor nos dá, vindo da sua palavra. Obrigada por esta palavra, obrigada pela direção, e já agradeço pelos resultados que eu tomo posse junto com o teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Erga o seu propósito ao céu e mostra a Deus os seus projetos de conquistas para 2014. E fala com Deus com força e diga: Deus, eu creio na sua fidelidade. Eu creio na sua fidelidade, meu Deus. Eu creio na sua bondade eterna. Eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu creio que o Senhor pode me abençoar. Eu creio, Senhor, e eu não quero perdas na minha vida. Como eu vi Israel sofrendo. Israel perdeu 22 mil homens, 18 mil homens, porque não fizeram o que o Senhor espera que seja feito. E eu estou aqui diante do Senhor para fazer o que o Senhor espera de mim. E eu creio nas vitórias, meu Pai. Eu creio nas vitórias, ó Deus de Israel. E neste momento eu quero pedir a materialização de todos os meus projetos e sonhos e desejos e mudança, Senhor. Meu Deus, vai passando do teu sangue sobre o teu povo. Vai materializando todos os projetos de conquistas. Materializa, meu Deus, tudo que foi colocado diante
do Senhor projetado para 2014. Materializa, Senhor. Materializa na vida dessa pessoa. Levanta o teu povo, meu Deus. Levanta com poder, meu Deus. Não deixa essa pessoa ceder à incredulidade. Não deixa ceder à preguiça espiritual, ao desânimo, ao conformismo, à passividade espiritual. Oh, meu Deus, ao engano. Quantas pessoas que têm sido enganadas pelo seu coração, enganadas por uma visão totalmente equivocada. Quantas pessoas que têm sido enganadas, meu Pai. Deus de Israel, tem misericórdia, Jesus. Passa do teu sangue agora e abra mentes e corações. E eu oro para que o Senhor venha prosperar. Prospera o teu povo. Meu Deus, materializa sonhos e desejos. Materializa os projetos. Socorre o teu povo. Deus, entre em ação na vida dessa pessoa e venha responder às suas orações. Muda completamente a situação da vida dessa pessoa, meu Deus. Eu oro por mudança, Jesus. Eu oro para que haja uma mudança total. Que o Senhor venha virar completamente essa situação, meu Deus. Restitua, responde, materializa vitórias. Traga à existência o que não existe. Levanta essa vida com poder, meu Deus. Eu quero repreender tudo que amarra a vida dessa pessoa. Toda cegueira, toda incredulidade, toda dúvida, toda força maligna que prende essa vida. Eu ordeno, vai saindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Cegueira espiritual, bloqueio mental, conformismo, comodismo, passividade, falta de compromisso, eu ordeno, saia, em nome de Jesus. Esse desânimo, essa fraqueza, essa preguiça espiritual, eu repreendo em nome de Jesus. Toda força maligna que impede essa pessoa de ver a verdade, de se comprometer com a verdade, eu ordeno, saia. Eu repreendo toda doença espiritual, material, física. Eu repreendo emocional e ordeno, saia. Tudo que impede o sucesso dessa pessoa, tudo que impede a saúde, a prosperidade, os avanços, tudo que tem impedido a vida dela de andar, eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu determino vitórias, eu determino mudanças, eu determino prosperidade. Eu tomo posse, junto com a tua igreja, meu Pai, de uma mudança total na vida do teu povo. Oh Jesus, oh Deus de Israel, eu não sei o que essa pessoa vive, eu não sei o que ela está buscando, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, o Senhor é poderoso para mudar, meu Deus, o Senhor é poderoso, meu Deus, para transformar a vida dessa pessoa. Oh meu Deus, o Senhor é poderoso para entrar em ação na vida dela agora e agir, meu Deus, com poder. Haja, meu Deus, haja na vida dessa pessoa. Deus, eu não sei o que ela projetou para 2014, mas ela está na tua presença, ela está colocando diante do Senhor. Eu oro para que o Senhor a responde essa mãe, essa mulher, esse pai de família, responde essa pessoa, entre em ação, meu Deus, traga a existência na vida dela, aquilo que não existe, se mostra forte na vida dela, meu Deus, mostra o teu poder, mostra a tua força, meu Deus, revela os teus mistérios, entre em ação na vida dela, meu Deus, mostra para ela que só o Senhor é Deus, ó Deus de Israel, o Senhor é tão forte, tão poderoso, meu Deus, ó meu Deus, a gente sabe que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Não há nada que o Senhor não possa mudar, não há nada que o Senhor não possa reverter, não há nada, meu Deus, reverte na vida dessa pessoa, reverte, meu Deus. Eu não sei o que ela está falando e orando agora, mas eu determino junto com ela, eu concordo com a resposta dela. Oh meu Deus, nós tomamos posse
teu nome, Jesus. Deus, a gente sabe, se não muda o modo de pensar, não muda o modo de viver. Talvez tem coisas, meu Deus, que estão sem resultado e avanço, e tem a ver com a maneira dela pensar, tem a maneira a ver com a forma dela ver as coisas. Oh, meu Deus, venha mostrar-se, venha revelar, venha, meu Deus, nesse dia eu peço que o Senhor venha agir na vida dessa pessoa, ajuda ela a se levantar com poder, meu Deus, haja na vida do teu povo, Jesus. Eu peço socorro aqui, eu peço vitória aqui, meu Deus, eu peço que o Senhor venha responder a tua igreja com poder. Responde o nosso povo, meu Senhor amado, responde o nosso povo, Jesus, nesse terceiro jejum. Oh, meu Deus, esse terceiro jejum dos meus projetos de conquistas, responde a igreja, responde o nosso povo, responde, Jesus, para a glória do teu nome, Deus de Israel, como o Senhor respondeu a Israel, depois que eles fizeram aquilo que o Senhor esperava, depois que eles fizeram o que o Senhor espera de nós, de todos nós, eles venceram. Ajuda cada um a dar ao Senhor o que o Senhor está pedindo, meu Deus. Ajuda, meu Deus, porque talvez o que o Senhor está pedindo é a mudança desse coração, é um quebrantamento. O Senhor está pedindo, dá uma olhada aí, não abre os seus olhos, não, dá uma olhada aí. O que lá no fundo você sabe que Deus está pedindo para você? Que você sabe que Deus está pedindo. Você sabe que Deus está pedindo. Você sabe que Deus já falou, eu tenho essa vitória com você, eu tenho isso com você, mas eu espero isso aqui de você. A gente sabe. Às vezes a gente fala demais, se precipita, está guardando coisas que não devia, está agindo em situações que não ajudam, em nada. Você sabe. Porque quando a gente dá a Deus o que Deus espera de nós, a nossa vida anda. Essa é a realidade. Isso acontece na vida de qualquer pessoa. Você dá a Deus o que Ele está pedindo, as coisas acontecem. Isso aí você abre. É na oração, é no jejum, é nas ofertas, nos sacrifícios. E esses sacrifícios também, nós temos que ver, que às vezes você diz, não, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante. Não, eu tô no jejum. Mas aí é onde eu estou falando. Às vezes há coisas que a gente guarda no coração que só rouba da gente vitórias. Há atitudes que nós temos que só roubam. Às vezes eu vejo gente sustentando um comportamento que é um comportamento de derrota, arrogante. Uma dureza. E sabe, né, com Deus essas coisas não funcionam. Não funcionam. Essa é a verdade, não funciona. Não tem como. Aí, assim, é muito profundo esse assunto, porque cada um de nós é que sabemos do nosso relacionamento com Deus. E às vezes o que ninguém sabe que acontece dentro de nós, nem imagina, é o que está acontecendo. Então, às vezes quando Deus está requerendo e trabalhando algo na nossa vida, não adianta. Não adianta a gente espernear. Chega uma hora que a gente tem que dar. A gente tem que dar. E quanto antes, melhor. Este é um conselho que eu dou para você, de quem aprende todo dia com Deus, e que tem muito que avançar e melhorar também, mas que
tem entendido ao longo dos anos que não adianta bater de frente nem insistir. Que Deus tem toda a paciência do mundo para esperar que a gente dê a Ele o que Ele espera. Deus tem. Então, eu não aguento mais esperar. Deus diz, não, eu estou te esperando. Como eu já disse outras vezes, às vezes a gente acha que a gente é que está esperando por Deus e Deus está esperando por nós. Essa é uma realidade que às vezes é bem dura. Porque quando a gente, enquanto da nossa cabeça, nós estamos esperando por Deus, então a qualquer momento vem e quando Ele está esperando por nós e nós não queremos dar aquilo que Ele está pedindo. O orgulho não quer deixar, aquele coração não quer, meu Deus, isso eu não dou conta, aquilo eu não dou conta. E Deus diz, ok, eu tenho paciência para esperar. Então, que o Espírito Santo te ajude grandemente, que você saia desse jejum hoje, assim, totalmente esclarecido e definido, e com uma força muito grande, para fazer tudo aquilo que é preciso, porque a verdade é que quem ganha com isso somos nós. Nós é que ganhamos. No nome de Jesus. Com as tuas mãos estendidas para aquela direção onde você precisa de vitórias, ordena a bênção lá no nome de Jesus, diga que você crê, ó Deus de Israel, eu creio, visita lá agora, e eu peço que o Senhor venha me abençoar, grande e poderosamente naquele lugar, que a tua mão esteja estendida agora, meu Deus, venha agir em nosso favor, eu peço nesse momento, Jesus, haja em meu favor, haja, meu Deus, haja em meu favor, fala isso com Deus, lá naquele lugar, na rua tal, número tal, bairro tal, haja em meu favor, Jesus, tem misericórdia, eu te peço nesse momento, que a tua bênção esteja lá, e que o Senhor haja poderosamente em nosso favor, em nome de Jesus. Eu ordeno junto com essa pessoa, as vitórias materializadas lá, as portas abertas, os milagres, tudo modificado, concretizado e realizado, para a glória do nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, coisas novas acontecendo lá, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, neste momento, Senhor, eu concordo com todas as orações que foram feitas e as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu desligo aqui na terra, meu Deus, tudo que tem sido um problema na vida dessa pessoa, eu desligo aqui na terra para que sejam desligadas no céu, e eu tomo posse juntamente com essa pessoa das vitórias, das coisas novas, dos projetos materializados, das mudanças concretizadas, com tudo mudado, revertido, transformado, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, nós determinamos e possuímos as vitórias, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém.